Olá, muito bem-vindo e bem-vinda. O Ponto 3 está começando e dessa vez no ritmo das festas juninas. Falaremos a respeito da origem e tradições dessa festa que é celebrada em todo o país. O mês de junho é considerado como o mês dos santos mais queridos, conhecidos, os católicos, São Pedro, São João e Santo Antônio, que tem nesse mês as suas festas. Aqui no Brasil, as festas fazem parte da cultura popular que conta com trajes típicos, comidas deliciosas e danças folclóricas. E esse assunto nós trouxemos aqui para o programa de hoje. E para falar a respeito desse assunto tão querido, tão popular, tão presente aqui em nosso país, nós trouxemos o doutor em performance cultural, com pesquisas relacionadas às festas e quadrilhas juninas, além de focalizador e pesquisador das danças circulares sagradas. Está com a gente o Samuel Zaratim. Samuel, muito bem-vindo aqui à TV Pai Eterno. Muito obrigado, o prazer é todo meu. De falar dessa festa tão maravilhosa, né, que abarca todo o território nacional. Muito obrigado pela oportunidade. E também está com a gente o historiador das devoções sacras do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Badia, em Água Suja, Minas Gerais, André Neves Faleiros. André, bem-vindo aqui à TV Pai Eterno. Boa tarde, é um prazer estar com vocês para falar um pouquinho sobre as nossas tradições sacras, sobre as devoções destes santos populares que nós comemoramos no mês de junho. Exatamente, e é festa de norte a sul do Brasil. Muitas pessoas às vezes pensam que é uma festa restrita a uma região, e o que eu tenho observado é que é uma festa nacional, mas ela é diferente em cada região. Mas vamos saber das origens. Começando então, professor André, qual a origem dessas festas do mês de junho? A origem das festas de junho, elas remontam no Brasil ao século XVI. Essa tradição de comemorar Santo Antônio, São João e São Pedro. E como Santo Antônio, dia 13, já começa com a trezena, depois já vem São João, dia 24, e São Pedro, é um mês de festa. E isso começa desde o Brasil colônia, trazido para cá pelos imigrantes portugueses, pelos descobridores, né, que trazem essa tradição para o Brasil, fazendo com que essas festas fossem tomando uma característica muito nossa, muito brasileira, com as nossas comidas, misturando um pouco a tradição indígena, aí com a pipoca, com o milho, com a mandioca, e fazendo uma mistura com a tradição portuguesa das orações, dos terços cantados. Então, nós temos aí no Brasil, desde o seu descobrimento, essa tradição de se rezar a estes santos, né? Por exemplo, Santo Antônio, desde sua morte, é um santo venerado, querido por todo mundo. Chamamos Santo Antônio de o santo mais querido e mais venerado do mundo. Então, com ele, as suas festas. E português é extremamente devoto de Santo Antônio. Foi a primeira coisa que eles trouxeram para o Brasil aí, com certeza absoluta, foi a devoção a esse santo. Muito interessante. Mas voltando lá para essa origem ibérica, né? lá em Portugal. Essas festas ainda acontecem hoje em Portugal e elas têm assim, alguma semelhança com essas festas que nós fazemos aqui no Brasil, no sentido, tem dança, tem bandeirinha, ou lá é somente a parte devocional? Tem muita semelhança. Com algumas diferenças, mas essas festas são muito parecidas, com essas danças, com as quadrilhas,
com as danças típicas, né, da famosa festa que é chamada da Festa dos Santos Populares. Então, elas trazem muito essa característica nossa. Claro que nós damos uma repaginada, né, um jeito nosso a essas festas juninas. Mas em Portugal, na Espanha, tem-se muito as bandeirinhas, as comidas quentes, né? Porque é um clima frio e geralmente as festas são noturnas, então essas comidas típicas também é muito comum, tanto em Portugal como na Espanha. Samuel, e aqui no Brasil a gente tem uma tradição muito forte na região Nordeste, inclusive competição para qual cidade tem a festa junina melhor, mais animada, mais rica, mas é uma festa que está presente de norte a sul do país. Você tem algum estudo a respeito assim, de semelhanças e diferenças das tradições das festas juninas em diferentes partes aqui do Brasil? Sim, a festa junina ela é bem caracterizada conforme a própria cultura local, né? Como o André estava falando sobre a celebração da festa lá em Portugal, em qualquer outro lugar, então tem essas nuances culturais. Aqui no Brasil também não é diferente. Muitas pessoas imaginam que a festa junina ela é apenas essa festa que a gente tem igual essa aqui na região centro-oeste, né? Com a comemoração dos santos, com a quadrilha junina, e tem alguns lugares que eles trazem, por exemplo, o Bumba Meu Boi, né? Eles comemoram muito como dança, como manifestação cultural. Então, existem as semelhanças, a grande maioria, né, semelhanças na própria decoração, com os estandartes, com as bandeirolas, com a fogueira, né? Tudo isso tem uma história, tem uma origem lá no passado que tem se mantido por gerações, né? Geração em geração. É claro que há ressignificação conforme a própria dinâmica da sociedade, né? Nós temos modernizado muito as nuances culturais de todas as localidades. Então, a festa junina, ela tem a sua face conforme o lugar que ela é celebrada. Sempre trazendo essa solicitação cultural do local. Aqui em Goiânia, por exemplo, né, na região metropolitana de Goiânia, nós assemelhamos bastante as festas juninas celebradas lá no Nordeste. Como você falou, né, as duas cidades, tanto Campina Grande como Caruaru, elas brigam, né, entre aspas, para serem o maior São João do mundo, né? E elas trazem características da região Nordeste, e nós, querendo ou não, a gente traz um pouco para cá. Claro que adicionando alguma coisa ou outra da cultura do Centro-Oeste, principalmente no que se diz respeito à culinária, né? A própria música também. Não deixamos o forró de lado, mas a gente traz a música sertaneja para cá, traz uma catira também para esses lados de cá. Acrescenta-se um piqui, um arroz com piqui na festa junina. Então, sempre tem um apelo cultural local também para adicionar e acrescentar e abrilhantar mais ainda as festas juninas conforme a localidade. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de Campina Grande e de Caruaru. Já fui à festa de Campina Grande, ainda não conheço Caruaru, né? E ficam aí da disputa o maior e o melhor São João do mundo, mas são festas muito boas, né? Recomendo para quem quiser conhecer. Não vou perguntar para você qual que é o maior, qual que é o melhor, para não comprometer ninguém aqui. Por favor. É importante. Agora, eu queria que você falasse, Samuel, sobre elementos culturais essenciais desses festejos. O que é essencial nesses festejos de Caruaru, ou melhor, nos festejos juninos, que a gente vai encontrar em Caruaru, em Campina Grande, aqui no Centro-Oeste, em Minas Gerais, no sul do Brasil? Os elementos essenciais das festas juninas. Então, a música junina, a dança junina, a culinária junina, né? E a simbologia junina,
ela é diversificada, ela é grande, mas a gente encontra muito na questão da culinária junina, ela é muito importante. Muitas pessoas lembram das festas juninas, falam, é comida, é época de pamonha, é época de milho cozido, pipoca e uma série de coisas. Quando a gente chega em determinados locais, como aqui, como eu falei sobre a questão do arroz com piqui, encontramos arroz com piqui também, tem algum lugar, por causa da própria ressignificação da festa, a gente encontra também churrasquinho, cachorro-quente, mas, querendo ou não, nós temos a simbologia culinária junina, que, para nós, elas são pratos que vêm a partir do milho, né? A dança junina, ela é também uma das simbologias, né, digamos, quase que obrigatória em todas as festas juninas. A dança junina, ela não é só essa quadrilha junina que a gente tem. Como eu disse anteriormente, a gente tem o Bumba Meu Boi, lá no sul a gente tem a chula, e por aí vai, né? Mas não deixa de ter a dança junina e essa quadrilha junina. Hoje em dia, nós temos a ressignificação dessa quadrilha junina, chamada a quadrilha estilizada. De qualquer forma, quando a gente vai lá atrás, na origem dessa dança junina, a gente percebe que houve ressignificação, que houve atualização da dança junina também. Vejamos, a quadrilha junina, a dança junina, ela remonta da dança da corte, dos palácios europeus, e veio com a família real do Brasil. Né, dançava-se no palácio, nós temos alguns autores antigos, né, que falam sobre o próprio Dom João dançando quadrilha, em algumas festas, tanto em Salvador como no Rio de Janeiro. Com o advento da proclamação da República, houve uma certa aversão aos costumes da corte, e digamos que desceu as escadarias do palácio e foi para a periferia do país, né, essas danças, caiu no gosto do povo, mesmo antes, né, da proclamação da República, e o povo foi dançando e foi adaptando conforme a sua regionalidade. Foi para a periferia do país, né, para o sertão do país, com o advento da urbanização de todo o território brasileiro, começaram a voltar essas danças também para os centros urbanos, já nesse significado. Aí muitas pessoas chamam essa quadrilha matuta, né, que tem toda aquela caracterização do homem do campo, como quadrilha tradicional, e tem essas outras ressignificadas. Sobre a quadrilha tradicional, eu tenho algumas questões que a gente poderia falar sobre elas, né, sobre esse apelo jocoso de roupa rasgada, dentição precária, uma série de coisas, né? Em algum momento, trouxeram essa figura do matuto dessa forma. A figura do matuto já remonta lá de 1836, alguma coisa, lá do teatro. E, de alguma forma, ela caiu dentro da quadrilha junina para ter essa nova urbanização, né, do país, essa dança que trouxe para a região Samuel, né? Sim. Só para entender, então, a dança que existia lá nas festas juninas que vieram, digamos, com a corte portuguesa, que era uma dança da corte, pelo que eu estou entendendo, ela não tinha uma coreografia que nada se assemelha a essa coreografia que nós temos hoje, que, inclusive, ela remonta a esse ambiente rural. Quando esse ambiente rural entrou nesse mundo das festas juninas, de tal forma que hoje a gente não imagina a festa junina sem a camisa xadrez, sem o vestido de chita, sem o chapéu de palha. Não tem, realmente é diferente. O que acontece? Existem as bases coreográficas, né? Que é a questão binária da dama e do cavaleiro. Tanto quando a população brasileira aderiu à festa junina e começou a ressignificar, nós temos aqueles chamados, né? Balancê, que vem lá do francês, anarrié, anavantu, tudo isso que foi uma ressignificação conforme a própria linguagem do povo brasileiro, adaptando a todos os nossos costumes, né? Costumes da própria dança. Então, existem a questão da dança binária, do quadrado, da quadrilha, que seria a questão do quadrado, do espaço quadrado para poder dançar, mas vários elementos da dança foram colocados de acordo com os próprios costumes da nossa miscigenação, como o próprio André falou anteriormente, né? Então, nós temos a colonização europeia,
nós tivemos nossos indígenas aqui, tivemos os nossos ancestrais africanos também. Tudo isso contribuiu para essa modificação da coreografia dançada. Então vamos pensar mais ou menos antes do ano de 1900, quando começou novamente a vir para a região das grandes cidades, das cidades, vamos dizer assim, né? E aí ela já veio ressignificada. E cada tempo, cada ano que passa, cada década ou geração, vamos pensar dessa forma, algum ou outro elemento é colocado. E outros, infelizmente, é esquecido também. Acho interessante porque eu observei o ano passado lá em Campina Grande que a coreografia da quadrilha, os passos não têm referência ao ambiente rural como nós vemos na região de Minas e de Goiás, que é o caminho da roça. Não, são outros passos e a própria vestimenta do pessoal que está dançando, ela é chique, é roupa de corte, não é roupa de sertão. Mas agora eu queria pegar o aspecto religioso, André. Estou vendo que aí junto de você tem uma imagem de Santo Antônio e acho que de Nossa Senhora do Carmo, né? Você avalia que essa ligação com a religiosidade própria da festa, levantar o maço do santo, saudar o santo, rezar o terço, será que isso não parece estar se perdendo nas festas juninas que estão sendo celebradas hoje? Sem dúvida nenhuma. As tradições religiosas, elas vão perdendo um pouco a força. E nós temos visto também, em contrapartida, um movimento de retorno, né? De trazer de volta esse terço cantado, essa tradição do mastro enfeitado com limão china, que é o limão rosa, né? Para levantar o santo. Tudo tem um significado. E eu acho que, ao mesmo tempo que em alguns lugares vemos essa tradição diminuir da religiosidade da fé, nós vemos em outros um resgate para voltar a fazer essa parte religiosa, porque tudo isso se inicia rezando, né? Toda essa tradição junina tem início oracional. A festa só acontecia após as rezas. Então, eram rezas demoradas, rezas compridas, que faziam, por exemplo, Santo Antônio 13 dias ali, rezando. Depois São João tinha o famoso quarto de São João, que as pessoas rezavam a madrugada inteira, do dia 23 para o dia 24. São Pedro, a mesma coisa. Então, as festas, elas nascem na oração. E depois a gente vê perdendo um pouquinho essa questão religiosa e as festas e outros interesses entrando um pouco no lugar da fé. Mas eu acho que isso tem pontos positivos. Nós temos visto em lugares, principalmente aqui em Minas Gerais, que tem muita oração, nós somos muito rezadeiros, né? Então a gente ainda mantém essa tradição das orações. Agora, André, quando você fala aí desses outros interesses, quero até que você faça uma referência como historiador a isso, porque quem acompanha a política em Brasília sabe que o mês de junho não funciona bem, porque muitos, especialmente em ano eleitoral como agora, com as eleições municipais, aproveitam a movimentação das festas de junho para dar o start nas suas campanhas políticas, nas campanhas eleitorais. Mas isso não é só uma coisa do Nordeste, que a gente percebe que é um movimento nacional. Há sempre essa ligação entre essa mobilização popular em torno da cultura, em torno da festa junina e também com a política local, né? Com certeza. É tempo agora, né, dos políticos usarem das festas juninas como palanque de campanha eleitoral, sem dúvida. A política, ela sempre está atrelada às festas juninas. Também, se a gente olhar pelo lado dos tombamentos, né? Então, é momento de atenção maior. E quando eu digo também desse
a parte religiosa vai tomando um aspecto diferente, eu digo no movimento de festas, né? Shows, que é o que nós vemos também em outras regiões, que as festas juninas vão tirando um pouco essa característica do interior, né? E vão se tornando festas maiores, com shows, com palco, com tudo. É o que muda um pouquinho essa essência da festa caipira. Aliás, essa essência que está exatamente na simplicidade. Essa semana alguém me disse que foi participar de uma festa junina e veio embora revoltado porque tinha lá uma pamonha de R$50. Cadê a simplicidade? Porque a simplicidade está exatamente naquilo que a própria comunidade leva para fazer uma troca ou para fazer uma venda a preço popular. Mas o negócio parece, Samuel, que está ficando gourmetizado, né? Está ficando chique. Então, veja bem, eu atribuo tudo isso, que até mesmo que o André falou, a própria espetacularização da festa e da dança junina, né? Essa espetacularização traz esses grandes espetáculos, festas grandes, grandiosas, onde onera tudo, né? Onera a pamonha, onera o quentão, onera a pipoca, né? De acordo com a própria localidade. Mas nós encontramos também em alguns lugares, dependendo, vamos pensar em região metropolitana, nos bairros mais afastados, nós encontramos uma festa junina que é feita pela própria comunidade, coloca-se lá as bandeirolas na rua, coloca fogueira, cada um traz alguma coisa, né? A associação de bairro pode assumir tudo isso, coloca a música, dança a quadrilha, todo mundo sabe dançar a quadrilha junina, essa dita tradicional. Lembrando que, para mim, a tradição da festa junina é reunião de pessoas e grupo. Como essa festa vai ser celebrada, isso vai depender muito das próprias intencionalidades, como elas estão aí, né? Então, a espetacularização da festa, ela é presente hoje em dia. Todo mundo está querendo fazer um espetáculo melhor e maior do que o outro, independente do tamanho da cidade. Às vezes, na cidade interior, leva um show de um cantor famoso para lá para poder fazer a festa junina. Claro que tem o interesse político. Veja bem, tanto a festa como a dança junina, na minha opinião, elas são manifestações políticas também, em vários viés das facetas políticas que a gente pode imaginar. Vamos pensar pelo interesse político desses candidatos nossos. Alguns destinam verba para lá, para poder fazer palco, né, para a própria angariar votos. É interesse do próprio prefeito, é interesse de vereadores, é interesse de todo mundo fazer uma grande festa para poder conseguir voto. Tá, tem essa parte aí. Tem a outra parte, da outra faceta política, que é dar voz a minorias, dar voz a determinados tipos de manifestações, né, dar voz às solicitações sociais. Existem, inclusive, se a gente pensar nessas quadrilhas juninas hoje, você mesmo viu que é a questão do luxo. É bem luxo, é bem espetacular, luxuoso mesmo, o vestido daquele custa R$3.000, dependendo do lugar, custa até muito mais, um figurino, né, de um quadrilheiro, que eles mesmos pagam, às vezes trabalham muito, pagam 10 vezes aquela fantasia para poder curtir o mês de junho como um brincante, né? Então, tudo isso, a política se manifesta em suas várias facetas, né, das celebrações juninas. Aproveitando, né, dessas festas em cada lugar, voltando na questão religiosa, várias paróquias, elas trazem, elas otimizam essas festas, elas promovem essas festas, né? Tem a parte religiosa, mas tem a parte lúdica também, que desde lá da década de 1940 já vem esse apelo lúdico que a própria igreja teve que trabalhar em relação a isso. E eu vou dizer mais, nessas pesquisas que eu fiz, a gente observa que nos últimos anos, pensando nas últimas 2 décadas, não é uma questão só da religião católica, mas outras religiões também promovem as festas juninas, como também o religioso, de acordo com o credo que elas mesmas. Até tem observado que até comunidades evangélicas que não têm devoção aos santos estão realizando festas juninas. Mas para a gente terminar, eu queria aqui ouvir de vocês dos sabores
não dá tempo da gente dar aqui receitas, né? Isso fica para outro programa, mas pelo menos que cada um dissesse qual que é o seu prato junino preferido na festa. Samuel, o que você mais gosta de comer na festa junina? Pipoca. Eu adoro pipoca. Não pode faltar pipoca. Gosto muito. Não só nas festas juninas, mas do ano inteiro. Mas quando a gente encontra muito pipoca nas festas juninas, eu gosto bastante. Mas também, claro, né, a canjica, a própria pamonha curau, me chamam muita atenção. Gosto bastante também. E você, André, qual o seu prato preferido na festa junina? Aqui nós mineiros é muita canjica, né? E como aqui é uma época de muito frio, é muita canjica e muito quentão para esquentar, né? Então, aqui essa tradição é forte. Essa é a canjica doce, né? A canjica doce. Exatamente, exatamente. É a paçoca de carne seca, né? Nossa Senhora. Pior que eles deram tantas opções que é até difícil falar. Eu gosto de tudo isso, gosto do mané pelado, gosto da canjica, da pipoca nem tanto, mas do quentão. É muita coisa boa, tem lugar que tem até a maçã do amor, tem tantas opções, né? E o que mais me chama a atenção nessa culinária junina é a simplicidade, né? Não são pratos rebuscados, são pratos simples e baratos, exatamente para ser esse momento de encontro, de festa das famílias, da comunidade, em torno da devoção, mas também em torno também da alegria do encontro de todos aqueles que estão celebrando a alegria de viver, né? Porque é uma festa muito alegre. Eu preciso agradecer aqui ao André Neves Faleiros, historiador, lá do Santuário de Nossa Senhora da Água Suja, em Minas Gerais. Muito obrigado pela participação, pela partilha dos conhecimentos. Uma boa noite para você. Muito obrigado, boa noite. E vocês estão convidados a conhecer o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Abadia de Água Suja, que há pouco tempo foi elevada a Basílica pelo nosso querido Papa Francisco. Fica aqui o convite para que conheçam, viu, doutor Samuel, viu, irmão Diego? Estamos aqui aguardando vocês. E nós vamos lá, né, Samuel? Preferencialmente numa festa junina. Obrigado, Samuel, pela participação. Eu que agradeço essa oportunidade, irmão Diego, muito obrigado, professor André, muito bom partilhar com vocês, fico à disposição para conversar mais sobre as festas e as quadrilhas juninas, essa festa tão maravilhosa e grandiosa do nosso lindo e maravilhoso Brasil. Exatamente, e obrigado a você que acompanhou o Ponto 3, viva Santo Antônio, viva São Pedro, viva São João, viva a vida, boa festa junina, tchau!